Salmo de número 28. A palavra de Deus diz assim: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdos para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os que falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Dá-lhe conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merece. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ele ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força, é o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-o para sempre. Que a palavra de Deus seja presente em nosso viver e que cale fundo no teu coração, para que nós possamos juntos praticar aquilo que Deus tem nos mostrado. Nós temos caminhado no livro de Salmos, e esses primeiros salmos são salmos de louvor ao Senhor. Salmos que expressam um coração que conhecia a Deus. Quando nós olhamos, observamos o livro de Salmos, nós temos que ter essa expectativa também, ou perspectiva, para que possamos entender. Nem sempre são normativas, não é a forma que você deve orar, mas quando nós deparamos com homens que nem a mim, que nem vocês, puderam expressar tamanha dependência. Nós vemos uma expressão de alguém que conhecia Deus. O que eu desafio é você, que você se empenhe a conhecer esse Deus, que você se empenhe a buscar a este Deus, porque quanto mais você o busca, mais você o conhece. Quanto mais você se aprofunda no conhecimento de Deus através da sua palavra, você vai ficar mais dependente desse Deus. Quanto mais perto da luz, mais as nossas impurezas são dissipadas, mais nós reconhecemos quem nós somos, mais nós sabemos quem Deus é. Então, quando você se deparar com os salmos, se desafie a poder ter uma intimidade tal, a poder expressar da forma que os nossos irmãos do passado, pecadores que nem eu e você, o fizeram. O Salmo de número 28 é o Salmo de Davi. Quando nós estudamos o Salmo de número 27, nós vemos que o foco ali era a confiança em Deus, tanto que ele termina o Salmo dizendo: espera, confia, fortaleça no Senhor. E ele inicia agora este salmo. O contexto não é bem certo, mas talvez ele estava fugindo de Absalão, ou até mesmo do rei Saul. Mas a ideia é que ele expressa, o rei Davi, ele expressa um sentimento do seu coração, o mesmo sentimento que nós devemos ter diante de Deus, um sentimento de confiança, um sentimento de que experimentamos o nosso Deus, temos experimentado o nosso Deus e sabemos que o nosso Deus é o Deus fiel, é o Deus da aliança, é o Deus que cuida do seu povo. A nossa oração ela deve estar recheada de confiança. Não são meras palavras, não são meros dizeres, não são palavras bonitas ou palavras que causam efeito, mas são palavras que procedem de um coração que conhece a Deus, um coração que é dependente
de Deus? A quem você clama? A quem você busca no meio das adversidades? Quem você tem buscado? Em quem você tem crido? A sua oração tem passado do tempo? Você, quando ora, você se sente aliviado das suas tribulações, das suas dificuldades, mesmo em meio a dores? O que falta para nós é verdadeiramente entender quem Deus é e clamar ao Deus da aliança, ao Deus poderoso. Olha como começa o salmo. A ti clamo, ó Senhor. A ênfase é no Senhor da aliança. Ele usa a ti clamo, Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Deus é poderoso. Eu sei que o meu Redentor vive. Por isso eu clamo somente a Ele. E a certeza de saber quem Deus é, mostra logo na seguinte expressão: rocha minha. Por isso que você, e não há nada de errado você pedir para que outros orem por você, faça isso. Nós devemos orar uns pelos outros, mas saiba que o meu Deus, é o mesmo Deus que você serve. Por isso que você deve dizer a Ele: rocha minha. Eu clamo a Ti porque o Senhor é a minha segurança, o meu rochedo, aonde eu piso firme, e nada pode contra o meu Deus. E o clamar aqui não é um clamar simplesmente em momentos difíceis, mas o gritar, o expressar toda a sua ansiedade, é constantemente diante de Deus. É uma vida que se derrama diante de Deus, porque sabe que Deus é o nosso baluarte, que nós podemos nos encostar ou nos achegar e estarmos seguros. Se nós não tivermos isso, se a nossa oração não começar nesse espírito de confiança, não vai passar do tempo, vão ser meras palavras. E olha qual é a expressão: não seja surdos para comigo. E depois ele diz na segunda parte: e para que não se cales acerca de mim. A ideia não é que Deus não ouve, mas o terrível é ficar no silêncio de Deus. Muitos estão em vidas tortas, vivendo de modo indigno, porque acham que Deus está longe, porque Deus não está pisando a mão. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: a pior coisa é quando Deus está em silêncio, porque ou Ele está esperando que você se arrependa, ou Ele está esperando o dia que a ira dele, a misericórdia de Deus, passa nesse sentido, e a ira de Deus cai sobre você. E aqui a oração é assim: eu não quero ficar sem que o Senhor fale comigo. Então, quando nós nos elevamos diante de Deus, clame a Ele com essa certeza, que Ele se inclina, que Ele te ouve, e assim acha terrível se Ele não te responder. Então clame cada vez mais, porque Ele fala assim: olha, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Eu não sirvo para mais nada. Se o Senhor não falar comigo, a minha vida acabou. E é assim que você deve se chegar a Deus. Clame cada vez mais alto, mais intensamente a esse Deus, pois Ele está perto. Olha o que diz o verso de número 2: ouve-me as vozes de súplicas, quando a Ti chamar por socorro, quando erguer as mãos. A ideia de erguer as mãos não é um simples fato de mostrar espiritualidade. Quando o povo de Israel levantava as suas
suas mãos, era apontando para o Santo dos Santos. A ideia que traz aqui é direcionando totalmente a sua intenção, a sua mente para o Senhor Jesus Cristo, para o único que, de uma vez por todas, fez o que nós não poderíamos fazer: entrar no Santos dos Santos e nos dar este livre acesso, pois Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, fez isso de uma vez por todas. E nós não precisamos mais nos preocupar com isso, simplesmente levantar as mãos, no sentido de olhar para o Senhor Jesus Cristo, fitar os nossos olhos em Cristo e nos derramar. Se você tiver que clamar por socorro, clame ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que você deve ter na sua oração: confiança em Deus. Mas a segunda coisa é saber que o teu Deus é um Deus justo. Do verso de número 3 até o verso de número 5, ele vai mostrar a justiça de Deus. E você deve confiar na justiça de Deus. Se o Deus é um Deus imutável, é um Deus que se inclina para te ouvir, então saiba que Ele está cuidando de você. Ele sabe quem é os filhos dele. E Ele cuida dos seus filhos, como nós vimos no Salmo 23. Como nós vimos no Salmo de número 1, no último verso, que diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. A ideia do verso de número 3 até o verso de número 5 é justamente isso. Deus separa. Deus, Ele discerne quem que é os seus filhos. E os seus filhos são abençoados. Os seus filhos são libertos. Os seus filhos são salvos. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. E Ele diz assim: olha, não me trate como eles. Aquela ideia de arrastar, é de se colocar no mesmo saco. Não. Porque Ele diz aqui, eles são perversos. Eles são maldosos. Eles, aparentemente, vocês devem tomar cuidado com isso. Sabe aquela expressão, só falta ser crente? Tome cuidado. Ele é rebelde como qualquer um outro, porque não aceitou a Cristo Jesus. E eles, por natureza, são perversos, são pecadores. A diferença entre nós e eles: nós somos pecadores, mas alcançados pela graça. A sua mente foi mudada. O seu modo de viver é outro. O coração desses homens só gera perversidade. Tome cuidado. E o pior de tudo está no verso de número 5. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, Ele os derribará e não os edificará. A ideia aqui, meus irmãos, é que o mundo aí fora, eles olham para a natureza e dizem que foi obra do acaso. A ciência, durante todo o tempo, as eras, tentam provar que não existe um Deus, que existe simplesmente a partir de uma explosão, tudo se fez. Eles não glorificam a Deus. Você acha que todo o avanço tecnológico, ou qualquer evolução que teve neste mundo, eles garantem e dizem que foi por causa deles? Veja um homem que lutou bastante, um ímpio, e conquistou muitas coisas, até mesmo materiais deste mundo. Diga para ele: olha, ainda bem que Deus te abençoou. Ele vai falar: não, se eu não acordo 5 horas da manhã e trabalho até as 10 da noite, não ia cair do céu, não. Eles não glorificam a Deus. E você? Qual é o fim principal do homem, se não é esse? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Por isso nós não somos iguais, porque nós glorificamos a Deus. Tudo que você tem, tudo que
você é, tudo que você conquistou e irá conquistar, é pela vontade de Deus. É somente pela graça de Deus. E saibam que tudo que você tem não é para você, mas é para a glória de Deus. Caso isso mude na sua vida, ou se isso não for um ideal da sua vida, algo de errado está. Você não entendeu o Evangelho, e pior ainda, você não entendeu quem Deus é e quem nós somos. Confie no Deus Todo-Poderoso, no Deus da aliança, no Deus que é justo, Deus que te conhece, o Deus que mandou Cristo Jesus para morrer em teu lugar e te dar a salvação. Nós todos éramos descendentes do primeiro Adão, e por isso merecíamos a morte. Mas eis que veio o segundo Adão, Cristo Jesus. E agora, por causa da sua morte, nós somos filhos de Deus. Nós não pertencemos mais ao inferno, mas agora somos pertencentes ao reino dos céus. Por isso a sua vida é diferente. Por isso você glorifica a Deus. Olha o que diz o verso 6 e 7, que é a terceira coisa que você deve ter na sua vida: adorar a Deus, glorificar a Deus por todos os seus feitos, porque Ele tem te protegido, porque Ele tem te dado muito mais do que você merece. Olha como começa o verso 6: bendito seja o Senhor. Mais do que palavras, é um sentimento interno. É algo que deve te motivar. A ideia que tem depois da palavra exultar é como algo que você não consegue segurar e dá um grito de alegria. Ontem usei na congregação o seguinte exemplo: quando o seu time de futebol está lá, que você torce, está na final, no último minuto faz o gol que dá o título. Você que é torcedor, você não vai dizer: opa, gol, legal, somos campeões, vamos mudar de canal agora. Não é assim. Eu pelo menos não sou assim. Maria já olhou para minha cara. Se tiver palmeirenses do lado, então já viu. Mas você explode de alegria. Ou qualquer outro exemplo. Mas você, quando olha para os feitos de Deus, quando você sabe que Deus mandou o seu Filho Jesus, quando você sabe que Deus te libertou e te deu vitória, mesmo você não merecendo, qual que é o seu sentimento? Obrigado, Deus. Olha, estava demorando. Esqueceu de mim? Não. Você deve exultar a Deus, glorificar a Deus com toda a sua força. Ele diz: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O verso 2 diz o quê? Ouve minhas vozes súplices. E na mesma oração ele diz: obrigado, porque o Senhor me ouviu. Olha o verso 7. Ele repete as coisas do primeiro verso: o Senhor é a minha força. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu sou, todo o livramento que eu tive, não foi por causa da minha força, porque o Senhor é a minha força. O Senhor é o meu escudo, é o Senhor que me protege. O nosso sofrimento, como eu já disse algumas vezes, tem prazo de validade. O vale da sombra da morte vai passar, e estaremos com Deus eternamente, com Cristo Jesus. Já que eu sei que Ele ouve a minha voz, que Ele é minha força e o meu escudo, o que falta para eu fazer? Confiar nele. O meu coração confia, e a certeza que nele fui socorrido. E o que basta agora? O que precisamos fazer? Exultar a Deus, glorificar a Deus, meus irmãos. E isso é todos os dias, ao deitar, ao levantar, quando você tem o seu prato de comida, glorifique a Deus.
Exulte a Deus. E mesmo que nós não tenhamos nada disso, exulte a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Tudo isso que nós falamos até agora gera segurança, gera confiança. Ele inicia, o rei Davi inicia o salmo dizendo sobre confiança, e ele termina da mesma forma. Só que agora ele expande para todos os filhos de Deus, no qual nós estamos envolvidos. Olha, o Senhor, Deus da aliança, e ele repete: não é mais a minha força, é a força do seu povo. O refúgio salvador do seu ungido. Verso 9: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta para sempre. O Senhor Jesus Cristo, quando estava na cruz, e ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi morto pelos nossos pecados. Ele sofreu tudo isso. Ele sentiu o silêncio de Deus na própria pele. Ele foi feito como perverso, sem pecado algum. Ele foi feito como um malfeitor, sem nunca ter descumprido a lei. Mas nós sabemos que ele morreu por nós, mas ressuscitou. E isso é a nossa segurança. Que isso nos deu condições de hoje estarmos livremente, em nome de Jesus, o adorando, o exaltando, com alegria, com paz no coração, de saber que, por mais difícil que estão as coisas, não há comparação com tudo aquilo que Cristo passou por nós. E se Ele disse que venceu o mundo, o que nós devemos ter é o que diz no verso de número 14 do Salmo 27. Espera pelo Senhor. Espera. Tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não duvide. Clame diariamente para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Que Deus assim nos abençoe. Amém.
para os nossos lares e que continuemos, ó Pai, a meditar na Tua Santa Palavra. Fique conosco, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.